Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a uma aula de História. Sou eu, professor Dalton, caso você não me conheça. Caso você me conheça, você está com saudade de toda essa beleza. Vamos aqui, antes de começar a aula, fazer dois combinados básicos. Primeiro combinado básico, eu preciso que você esteja num local confortável, de preferência sentado numa cadeira, com uma mesa, para você poder apoiar o seu caderno. Sim, caderno. Você fará anotações durante a minha aula e você vai me enviar no final da aula. Isso é obrigatório a partir de agora em todas as minhas aulas. Por que vocês têm que estar numa cadeira? Se você está deitado na sua cama, você vai dormir. Se você está deitado no sofá, você vai dormir. Você não pode estar confortável demais, porque se você estiver, você vai dormir. E eu preciso que vocês prestem bastante atenção nas aulas. Logo, procure uma mesa, um local mais reservado, um momento que você sabe que você vai poder se concentrar no que está sendo explicado. O nosso conteúdo tem a ver com a população negra no Brasil no início da República. Porém, para a gente falar da população negra no início da República, a gente tem que falar a respeito das cidades. Se você está com o seu livro, nós vamos usar a página 46. Aí você fala, professor, a gente não recebeu o livro. Eu vou disponibilizar esse PDF para vocês, juntamente com este vídeo. Vamos lá. Quando a gente fala de políticas públicas, nós temos que lembrar que o início da República ele é marcado por várias reformas. E essas reformas vão acontecer nos grandes centros, grandes centros urbanos. Mas qual que é o problema disso? Quando a gente falou sobre a abolição da escravatura, a gente viu que o negro, uma boa parcela dessa população negra, ele foi para as cidades. Ele foi buscar uma vida melhor nas cidades. Ele já tinha ali todo uma situação da zona rural, de violência, de escravização, de trabalho pesado, e ele vai buscar nas cidades uma forma de viver melhor. Porém, quando ele chega nas cidades, ele vai perceber que a cidade já estava sendo ocupada e que boa parte dessa população das cidades não queria que o negro estivesse ali. Então, no primeiro momento, a gente falou ainda lá em sala de aula, se você é um aluno novo, prazer, seja bem-vindo. Mas lá em sala de aula que as cidades vão começar um processo de reforma e uma das primeiras coisas que a gente vai ver é que o negro vai ser retirado da cidade. Então a gente vai começar no nosso texto a partir de aqui sobre as políticas públicas. Acompanha comigo aí, Vou ler alguns trechinhos, vou explicar para vocês. Espero que vocês façam as anotações e elas vão ser importantes no final da aula, vocês vão me enviar elas. Em 1902, Rodrigues Alves assumiu a presidência do Brasil. Um dos principais aspectos de seu plano de governo era implementar um amplo programa de reformas urbanas e sanitárias. Vamos lá. Rio de Janeiro, cidade principal, capital do Brasil, processo de urbanização. O que vem a ser isso? Eu tenho uma cidade que já existe aí há séculos, que cresceu basicamente a partir de 1808, chegada da Corte Real Portuguesa. Porém, a cidade não era uma cidade bonita. Tenta imaginar uma cidade suja, ruas estreitas, muitas casas velhas. E a partir do governo aqui de Rodrigues Alves, ele vai fazer um processo de urbanização e sanitarização. O que vem a ser isso? A cidade vai ficar mais bonita, com um aspecto de capital, e mais limpa. Tenta imaginar que as pessoas jogavam os seus esgotos, basicamente urina, fezes, pela janela. Jogava na rua. Tenta imaginar uma cidade que a cidade em si ela é suja. Então ele vai tentar fazer um processo aí onde ele vai limpar a cidade. Entenda limpar a cidade, a gente vai tirar todos os casebres, vai tirar tudo que é feio para deixar a cidade com um aspecto mais europeu. A ideia é transformar a capital numa cidade parecida com Paris, uma cidade de luz, uma cidade chique. Para isso, a gente vai ter que mexer no pobre. Quem que é o pobre aqui? Não é só o pobre branco, a gente está falando também da população negra. Então, esse primeiro processo de reforma, de limpeza, ele vai influenciar bastante na vida da população negra, que vai ser retirada desses centros urbanos e vai ter que migrar para outras regiões. E quando a gente fala de migração, nós já discutimos em sala de aula, se você é aluno novo, a gente discute aqui de novo, sobre o conceito das favelas.
E a gente vai ver que o povo vai ter que procurar outros lugares para morar e, infelizmente, eles vão acabar ocupando os morros, né? O principal morro aí, o Morro da Favela. Dentro das ideias aqui de urbanização, ele fala de uma modernização do porto, alargamento das ruas, né? Ruas largas, avenidas para passar carros. Sim, início do século XX a gente está falando de carros. Eram pouquíssimos os carros, mas eles já existiam. As pessoas que tinham dinheiro tinham carros. A gente fala também aqui de uma higienização do centro da cidade. E entenda, higienização não é só questão de limpeza, de materiais, né, de dejetos. Também estou falando de uma higienização no sentido de tirar o pobre do centro da cidade, de tirar o negro do centro da cidade. O negro é liberto, mas o negro ainda é visto com uma maneira assim pejorativa, como sujo, como vagabundo, né, como um ser humano inferior. Infelizmente, essa sociedade ainda era mais preconceituosa do que ela é hoje. A gente fala aqui dessa modernização da cidade, dessa higienização, construção de novos edifícios, tudo isso para tornar a cidade mais bonita. A cidade tinha que ser bonita. O presidente estava preocupado com o povo? Pensa aí você. O presidente estava preocupado com o negro que se tornou liberto, que não teve nenhum apoio do governo, não recebeu nenhuma ajuda financeira, nenhuma campanha de geração de empregos, nada. Ele não estava. Ele estava preocupado em tornar a cidade mais limpa, moderna e atraente para investidores estrangeiros. Ou seja, o Brasil precisa ganhar mais dinheiro. Para quem? Para o pobre? Não, para o rico. Então o negro vai ser um dos que vai sofrer mais com esse processo aqui. E aí ele continua. Para realizar as reformas urbanas e sanitárias, o presidente deu amplos poderes ao prefeito do Rio de Janeiro, o engenheiro Pereira Passos, e ao diretor do Serviço de Saúde Pública, o médico sanitarista Oswaldo Cruz. Ou seja, vocês podem fazer o que vocês quiserem, contanto que a cidade se torne uma cidade mais bonita. Se precisar tirar o pobre da cidade, tira o pobre. Se precisar vacinar o pobre à força, vacina o pobre à força. Se precisar derrubar um monte de casa, derrube essas casas. A capital tem que ser modelo, a capital tem que ser perfeita, porque o Brasil depende disso. E aí, seguindo aqui no nosso texto, volta aqui, nós temos esse processo de regeneração. O que seria um processo de regeneração? A gente tinha algo antes civilizado, ele deu uma estragada ali e agora a gente tem que tornar civilizado de novo. Ele fala aí, ó, as reformas no Rio de Janeiro faziam parte de um processo de regeneração da cidade que, além de reformas urbanas e sanitárias, buscava mudança nos costumes das pessoas. Eu quero que você ande como um europeu, que você fale francês, que você seja elegante e não sujo como esses pobres que andam por aqui, como estes negros. Não, eu não quero isso. Eu quero que você seja o branco, o europeu, o limpo, o educado. Sentiu o preconceito aí? Infelizmente era assim. Além de uma capital moderna, as elites brasileiras desejavam que a população fosse civilizada, comportando-se de acordo com os padrões europeus, como eu acabei de citar para vocês. Falar francês era chique. Vestir-se como os franceses era chique. Ter avenidas largas como os franceses era chique. Sabe que francês não gosta de tomar banho, né? Isso não é chique. Por isso, vários costumes e tradições considerados perturbadores da ordem, como a serenata e o jogo de capoeira, foram duramente reprimidos durante a República Velha. Tem uma novela, que eu não vou lembrar o nome dela agora, mas na próxima aula que eu vou explicar outra coisa eu vou lembrar, que fala exatamente sobre essa questão da vadiagem. Qualquer pessoa que fosse pega na rua, que tivesse uma reuniãozinha, que tivesse brincando de capoeira ou qualquer coisa era considerado vadiagem. Vadiagem era crime. Eles não queriam que esses velhos costumes existissem na cidade. Basicamente, o negro foi muito atingido por isso, até porque a gente sabe que a capoeira é uma forma de dança, mas também é uma forma de luta. Então, quando a polícia via os negros praticando a capoeira, já iam para a violência, para prender e tudo mais. Então, a gente tem aí uma sociedade que está mudando por conta desses costumes franceses que estão sendo trazidos para o Brasil. É bem complicado. Para finalizar, a gente tem aqui a ideia do bota abaixo. Como eu falei para vocês, a cidade precisava mudar. Como a cidade vai mudar? Vamos lá. Durante as reformas urbanas comandadas pelo prefeito Pereira Passos, muitos prédios antigos foram demolidos e milhares de pessoas ficaram desabrigadas. Esse período da história do Rio de Janeiro ficou conhecido como bota abaixo. Sabe aquela casa velha?
bota abaixo. E esse prédio cheio de famílias, esse prédio é feio, esse prédio não vai trazer o ar europeu que a cidade precisa, bota abaixo. E aí a gente tem uma grande parcela da população que vivia nos centros da cidade há muito tempo sendo expulsa. E por falta de opção, por falta de estrutura social dos governos da época, a gente vê que essas pessoas vão começar a formar as periferias. Um dos grandes problemas das periferias de São Paulo, Rio de Janeiro e outros lugares do Brasil foram esses processos aí de reformas dos centros das cidades, né? Eles acabaram influenciando para que as pessoas fossem para essas regiões mais periféricas, regiões aí sem estrutura sanitária nenhuma, seja uma água encanada, seja um esgoto, seja uma energia elétrica, e viver. As pessoas precisavam viver. Aqui nessa imagem, a gente tem aqui, ó, Cadê? Aqui, ó. Expressão utilizada pelos populares para referir a demolições. O bota abaixo, ele saiu marcando prédios, saiu marcando casas que seriam demolidas, que não serviam mais. Então, a partir do momento que foram destruídos, que foram abandonados, outros foram construídos no lugar, com fachadas mais classicistas, mais ligadas ao ar europeu. Infelizmente, a população mais carente foi a que sofreu mais, principalmente a população negra, e hoje ainda é muito vítima de preconceito nas favelas, né, que eles chamam de comunidade. A palavra favela em si já é pejorativa para eles, porque eles não tiveram essa oportunidade que os brancos da época, a elite, né, carioca da época teve. Próxima aula a gente continua falando ainda desse assunto, espero que você tenha gostado, faça suas anotações e envie para mim se ficou alguma dúvida, se não ficou muito claro. As aulas em vídeo, só eu falando sozinho, então pode ser que eu não atenda todas as suas expectativas, mas estou sujeito a críticas, observações, contanto que elas sejam construtivas. Até a próxima aula.